Atos Podcast. Meus irmãos, temos o maior prazer de estarmos aqui no Mosteiro dos Jesuítas e gravar nesse podcast Atos Itinerante, né? Saímos do estúdio e viemos aqui para gravar um podcast com o Padre Eugênio e hoje estamos aqui com quem, Pedro? Ninguém mais, ninguém menos que o irmão Emanuel. Se você ainda hoje não deu uma boa risada com a palestra do irmão Emanuel, é porque você está caminhando errado. Porque se você estivesse caminhando certo no caminho de Deus, você já tinha encontrado esse homem aqui. Vamos dar essa oportunidade a você agora de dar boas risadas, santas risadas aqui. Que bom. Com o nosso querido irmão Emanuel. Irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite também. Um bate-papo aqui muito edificante. Coisa boa. Levar uma mensagem aí para a nossa audiência. Exatamente. Tá E trazendo um testemunho meu aqui, o irmão Emanuel, assisti uma palestra dele e foi a primeira vez que algo que estava dentro do meu coração, eu falei, poxa, tem alguém que faz. Que era trazer humor com a palavra, com a verdade de Deus, de uma forma leve e lúdica, que as pessoas no final deem boas risadas, mas saíam pensando assim, poxa, eu aprendi algo durante esse tempo. Então, muito obrigado, porque o Senhor abriu muitas portas dentro do meu coração, que Amém. eu falei, meu Deus, eu posso fazer isso também. Amém. Então, muito obrigado de verdade. E o irmão Emanuel está fazendo 40 anos de Vida consagrada. vida religiosa. Exatamente. Se tivesse matado um, já era solto, né? A te extinta a pena, né, irmão? Aí essa prisão eu faço questão de ficar perpétua. É isso aí. Irmão, então, para a gente conhecer melhor o irmão Emanuel, quem segue a gente, quem é também seu admirador, que segue o senhor. E o termo seguir hoje é muito utilizado nas redes sociais, mas tem os seguidores raízes, né? Sim. Que seguem Há muitos fisicamente, que vão até onde o senhor está para ouvi-lo pregar. Né? Então, para todo esse povo aí conhecer um pouco mais da sua história. Onde o irmão Emanuel nasceu? Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza, muito embora... Aliás, lá em Fortaleza, né? Lá em Fortaleza, nós estamos em Baturité. Muito embora a minha família, os antepassados são paraenses, né? Nossa raiz, família Rabelo, são paraenses. Mas eu nasci aqui em Fortaleza. Joia. Ali na Aerolândia. Antigamente eu tinha uma carteira de identidade, que eu nunca entendi. Local de nascimento, Messejana. Aí eu disse, minha Nossa Senhora, Messejana é bairro, né? Mas é porque, à época, era uma espécie de distrito. Não é como... Aí depois eu tive que fazer outra carteira e colocaram Fortaleza. Mas eu era da turma da Iracema. Miss Jane. Exatamente. Eu era da turma da Iracema, da Lagoa. Mas até hoje quem é de Messejana é meio bairrista, né? São muito Até porque as famílias tradicionais moram lá. Né? Exatamente. O povo se enterra, mas quer ficar lá. Quer ficar lá. A alma, né? É muito bom. Irmão, então o senhor nasceu num ambiente católico, numa família católica? Olha, na minha família todos eram católicos, todos. Hoje tem espírita, evangélico, ateu, ator e torcedor do Ceará. Mas quando eu nasci, eram todos católicos. Minha mãe é catolicíssima. Eu aprendi a devoção à Nossa Senhora no colo de minha mãe, sobretudo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Meus pais eram católicos de missa, de terço, de oração. Eu, com 8, 9 anos, fazia altarzinhos para Nossa Senhora com um pedaço de tijolo. E minha mãe ia lá, me ajudava a fazer os altares para Nossa Senhora. No colégio, na hora do recreio, eu ia para o jardim, onde tinha uma minúscula imagem de Nossa Senhora das Graças, e eu ficava lá. Eu não ia para o futebol, para brincar de furachão, espiribol, tudo naquela época. E eu ganhei um apelido no colégio, que se fosse hoje era bullying. Eu fui apelidado de um menino esquisito. Porque na hora do recreio eu ia para o jardim do colégio ficar com Nossa Senhora. Sim. Terminava o recreio e voltava. E foi lá também que eu ouvi o chamado de Deus. Como eu era muito conhecido dos professores, a bibliotecária chegou para mim, veja como são as coisas da providência. Ela disse, menino esquisito, nós estamos reformando a biblioteca e vamos jogar uns livros fora, guardei isso para ti. Aí jogou no meu colo, era História de uma Alma. Eu disse, eu lá vou ler isso, história do defunto, né? Aí quando eu abri, era A Vida de Santa Teresinha, escrita por ela mesma. Eu comecei essa leitura 9 da noite. A minha mãe disse, menina, a energia vem um absurdo. Era light na época. Arranjei um cotoco de vela e fiquei lendo. Eu terminei essa leitura de manhã. Numa tirada só? Numa tirada só. Quando eu terminei, eu disse, eu vou ser carmelita. Entendeu? Eu tinha 10 para 11 anos, né? Foi instantâneo ali. Ali, eu descobri meu chamado ali. Pois você me acredita que, hoje em dia,
A pessoa que me fez isso é minha filha espiritual, é consagrada Olha só. na comunidade nossa. Nos encontramos depois. E eu fui agradecer porque ela trouxe, né, o chamado de Deus para mim através de um livro. E ela hoje é minha filha espiritual. Era bibliotecária do colégio. Então eu me consagrei com 14 anos de idade, no dia 19 de março, nas mãos da reverenda madre Maria da Trindade e do padre José e Aleia, missionário do Sagrado Coração. Ambos já estão no céu. E eu fiquei filiado à Ordem Terceira do Carmelo, né? Então, uma caminhada de 40 anos. Depois, em 1994, eu precisei me desligar da Terceira Ordem do Carmelo para fundar a minha comunidade, que hoje, né, é a que eu sigo e oriento, que é a comunidade Christus Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles. Mas vamos voltar ainda um pouquinho. Lá, quando o senhor leu a história de uma alma, o que foi que lhe fascinou ali, que lhe encantou, que o senhor disse, eu quero ser carmelita? Primeiro, como você disse, uma santa completamente descomplicada, Santa Teresinha. Que se há uma santa que não é complicada, é Santa Teresinha. Depois eu li a vida dos santos, muita penitência, jejum, oração, batimento de corda nas costas, né? Chagas. Aquilo, ao invés de aumentar a minha piedade, hoje é uma procura muito grande dessas coisas, o santo chagado, Frei Pio está na moda, né? Em tudo, por tudo. Mas eu não gostava daquelas coisas. Eu achava que para amar a Deus e ser amado por Ele, não precisava daquilo. E eu encontrei isso em Santa Teresinha. Ela dizia, o meu maior sacrifício é a vida comunitária. Aceitar as irmãs, sem julgá-las. Né? O coração é meu, pode sofrer. O rosto é dos outros, tem que sorrir. Uma moça dizer isso, no século XVIII, quase virada para o XIX. Uma moça que viveu o período do jansenismo na igreja, que era o rigor. Deus é mau, Deus castiga e manda para o inferno. Eram as 3 funções dele. Santa Teresinha diz, ele é o amor. Ele é a misericórdia. Se eu que sou miserável, sou capaz de amar, imagine Deus. Então isso causou um escândalo para a época, mas ao mesmo tempo abriu portas, porque era uma santa descomplicada. Ela disse, eu vim no Carmelo para salvar almas e rezar pelos sacerdotes. Eu vim para o Carmelo para ser uma hóstia viva. Então, pela primeira vez na vida eu encontrei um santo, uma santa, que falava do chamado de Deus, sem essas características de penitência, macerações, batimentos. Porque eu pensava, então, se é para servir a Deus com tanto sofrimento, é melhor ficar no mundo, porque a gente já sofre tanto, né? E Santa Teresinha dizia, não, eu não sofro, eu amo. E ali o senhor tinha 10 anos, era isso? Tinha 10 anos. Mas foi uma experiência profunda para uma criança, né? Foi. Eu aprendi a ler muito cedo, porque eu tinha uma irmã professora, né? Tenho até, graças a Deus. Então, por exemplo, aos 10, 11 anos, eu já tinha uma pilha de livros. Pobre, de uma família paupérrima, mas as pessoas, sabendo que eu era uma criança nesse nível de desejo de Deus, eu ganhava muitos livros, né? Nós estamos falando das Confissões de Santo Agostinho. Eu li as Confissões de Santo Agostinho com 12 anos. Né? Santa Teresa d'Ávila, as Moradas de Santa Teresa d'Ávila, eu li com 14. Mas por quê? Porque eu tinha um incentivo da minha família. Era isso que eu ia perguntar. Sua família já reconhecia no senhor ali uma vocação? Já. E era tão engraçado porque lá em casa o pessoal chegava para visitar e dizia, cadê o menino que vai ser padre? Aí a mamãe ia buscar lá dentro para me apresentar, né? Eu dizia, eu não vou ser padre, eu vou ser irmão. O pessoal ficava assombrado, porque com aquela idade já sabia a diferença entre padre e irmão. Nunca me senti chamado ao sacerdócio. Muito embora eu admire demais os padres. Sou defensor dos sacerdotes. Tenho vários amigos padres. Eu tenho sacerdotes que foram meus alunos na SPAC, que eu fui professor na Escola de Pastoral Catequética. Eu tenho sacerdotes em Fortaleza que foram meus alunos de catequese. Naquele tempo chamava aluno, né? Hoje são os participantes iniciados da catequese. Mas eu, irmão Emanuel, nunca me senti chamado ao sacerdócio. Sempre para ser irmão consagrado, missionário, enfim. Entendi. Mas o que foi que determinou o senhor não querer o sacerdócio e querer ser um leigo consagrado? Um leigo consagrado. Deus, porque, veja bem, eu era uma criança, um pré-adolescente. Sim. E isso era nítido dentro de mim. Eu ia para a missa, não é? Eu peguei o finalzinho do Concílio Vaticano, Sim. Não é? Celebrações em latim. Eu já passei por 6 papas. Por aí você tira. Mas aí eu vi o sacerdote, respeitava, né?
Lá na minha paróquia eram os missionários do Sagrado Coração italianos, depois veio a província brasileira. Mas eu nunca me senti chamado a ser, por exemplo, um missionário do Sagrado Coração. E até quando eu pensei em ser carmelita, eu pensei em ser frade, carmelita e irmão. Agora, isso veio de Deus mesmo, uma convicção interior, eu diria para vocês, uma marca registrada dele. Eu quero você, irmão. Eu me realizo em você enquanto irmão. Porque também, hoje em dia, infelizmente, né, para muitos rapazes, o sacerdócio é uma profissão. Não é. É vocação, é chamado de Deus. Nunca me senti inferior a um padre, por ser irmão. Claro. Agora, colaborador, né? Ovelha do rebanho de um sacerdote. Mas eu, irmão Emanuel, sempre quis ser irmão. Ótimo. E quando o senhor, aos 14 anos, o senhor se consagrou, foi sim, isso? Sim, Lá nas Irmãs Carmelitas. Nas Carmelitas. As que vivem em clausura? Em clausura. Sim. À época, a madre era a Madre Maria do Carmo, da Santíssima Trindade da Eucaristia, que fundou o Carmelo de Teresina. Era uma santa entre nós. E quando eu cheguei no Carmelo, eu disse para ela que eu queria me consagrar a Deus através da vida consagrada. E ela dizia, mas você é muito jovem. Eu disse, eu estou passando a perna em Santa Teresinha. Porque ela entrou com 15 anos, eu estou querendo com 14. E aí o meu diretor espiritual era o padre José e Aleia, um santo sacerdote, né? Missionário do Sagrado Coração. E aí eles consultaram Dom Aloísio. Dom Aloísio Lochade me mandou um cartãozinho, que eu tenho até hoje, dizendo que era um fato louvável, inovidável, uma criança querer se consagrar, fazer votos com 14 anos. Aí está lá, de acordo. O documento de Dom Aloísio foi isso, de acordo. Aloísio Cardeal Lochade. E aí o senhor levou lá? E aí levei, aí a madre fez um retiro comigo de 9 dias, marcou-se 19 de março, então no locutório, na presença da madre priora e do padre José e Aleia, eu fiz meus votos ligado à espiritualidade do Carmelo. Claro que a ordem foi comunicada disso, né? E aí começou minha vida consagrada, aos 14 anos de idade. E perdura com a graça de Deus até hoje. E eu tinha consciência de que eu estava abraçando a regra do Carmelo, que não é fácil. É uma regra austera, que pede uma renúncia voluntária de si mesmo, que pede uma abnegação evangélica, que pede uma busca de Deus só. Vocês que conhecem o Carmelo, vocês sabem. E eu era um menino de 14 anos. Agora, sem frustração, né? Eu ia para as tertúlias, fui padre da quadrilha do colégio, 10 anos eu era o padre, até que um dia um amigo levou a sério e me deu, que tinha uma parte da quadrilha que tinha que dar um murro no padre. Ele me deu um murro de verdade. Aí o senhor abriu mão? Não, minha família. Espirrei sangue, caí acolá, mamãe, nunca mais você vai para a quadrilha do colégio. Namorei, brinquei. Mentira, namorei com a vida, eu nunca namorei não, agora me lembrei. Fiz tudo que uma criança faz na minha idade, né? Diversão, alegria, vizinho, primarada, mas sempre com um objetivo de vida consagrada. E tinha uma coisa, eu reunia meus primos, levava bolacha creme crack, um suco de uva, fazia meus paramentos de jornal O Povo, e eu celebrava a missa para eles, sem querer ser padre. Chamava, estava 10 primos sentados e celebrava. Aí eles diziam assim, a gente não quer mais brincar de missa não, brincar de missa, olha, só falta não acabar. Aí a comunhão era bolacha creme crack misturado no suco de uva, corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Aí meus primos diziam, ô brincadeira, não, eu não venho mais não, essa missa é muito demorada. Aí eu tinha até medo de se hoje prejudicou a fé dele, né? Porque eu era criança, né? 1 hora de missa. 1 hora? É um abuso. A homilia. Meus irmãos estavam do pecado. Ó, menino de 8, 9 anos. Sabia nem o que era chiclete. Não é? Padre, irmão. Acabou de me ordenar. Dom José, souber de uma coisa dessa, me manda para Moçambique. Lá junto com o João Bala, né? Lá com o João Bala do Shalom. Irmão, agora existe uma diferençazinha no mundo do Carmelo, né? Que são os calçados, os descalços, tem os enclausurados. Explica um pouquinho como é que funciona. Olha, o Carmelo, digamos assim, verdadeiro, pelo amor de Deus, entendam, das origens, vem lá do profeta Elias. Tradicional. Antes de Jesus nascer, já tinham monges pedindo que nascesse aquela que seria a mãe de Jesus. Pouca gente sabe disso. Então já existiam anacoretas, eremitas, no Monte Carmelo, antes de Jesus ir ao mundo.
Conta uma lenda que Nossa Senhora esteve no Monte Carmelo com São Joaquim e Santana. Então, o Carmelo, é tanto que uma das legendas da ordem é essa, Totus Marianos é de Carmelos, o Carmelo é todo de Maria. Mas em 1515, Santa Teresa d'Ávila vivia quase 100 monjas ou mais no Carmelo da Encarnação. Era um fuzuê danado, era muita visita, pouco silêncio. Nós estamos na Idade Média, né? A descoberta das Américas, aquela coisa toda. Martinho Lutero. Então, Santa Teresa pediu a licença para sair com 5 irmãs, 6 irmãs, para fundar uma casa de oração. Ela não tinha aquela pretensão de fundar as Carmelitas Descalças, mas a coisa caminhou para isso. Então, hoje se chama Santa Teresa Reformadora do Carmelo. E ela começou, então, o ramo que o povo apelidou de Carmelitas Descalças, porque elas no começo andavam descalças. Hoje é simbólico, né? E aí ficou. Então tem os carmelitas que o povo chama calçados, mas eles não assinam assim, os padres assinam. Frei Rafael O.C., Ordem Carmelita. O apelido calçado foi criado para distinguir. Agora, os carmelitas padres, não é? Da qual faz parte o Frei Patrício Schiadini, é Ordem dos Carmelitas Descalços. Aí está mesmo nomenclatura da ordem. A diferença está nas constituições apenas, porque a regra é a mesma, de Santo Alberto de Jerusalém, né? Então, hoje a família do Carmelo, ela se divide assim, carmelitas chamados calçados, que não são calçados, são carmelitas. Que são descalços, na verdade. Na verdade, carmelitas, homens e mulheres, porque é um comum de 2 gêneros, né? Os carmelitas e as carmelitas. Outro dia eu encontro, o rapaz disse assim, e o senhor corrige o seu português. O senhor não é carmelita, não. A carmelita é mulher, o senhor é carmelito. Eu disse, o senhor não estudou. Porque o senhor já ouviu falar num comum de 2 gêneros? Os carmelitas e as carmelitas. Aí irmão, sério. E hoje as congregações afiliadas, tem Carmelita Missionária, Carmelita Serva dos Pobres, Carmelita de Jesus Crucificado, Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, do Frei Gilson. Sim. Tem as da clausura? Aí tem as da clausura, que são as filhas de Santa Teresa mesmo, né? Propriamente dito. As monjas mesmo. Entendi. Que hoje estão com a clausura bem mais aberta, depois do concílio, né? Sim. Mas existe um tipo de carmelitas que são a essas que eu sou ligado, são as carmelitas chamadas Carmelitas Descalças da Madre Maravilhas. Morreu em 74 e já é santa. A Madre Maravilhas. O milagre da canonização dela foi a revitalização do corpo de uma criança morta já. Né? Que tinha afogado no poço. Maravilha mesmo, viu? E a mãe colocou uma relíquia, um pedacinho do véu, e o menino voltou à vida. Qual a nacionalidade dela? Ela é de Madrid, da família real, né, da família tradicional de Madrid, e ela morreu em 74. Já é santa, né? Madre Maravilha de Jesus. Ela não deixou a espiritualidade do Carmelo se quebrantar, se abrir, não é? Então, hoje existem as carmelitas maravilhosas, que são aquelas irmãs que querem viver naquela austeridade que Santa Teresa deixou, né? E as irmãs mais abertas, elas são carmelitas plenamente como as outras e como as maravilhosas. Sim. Mas, dependendo da realidade, elas não têm assim, muito fechamento. Por exemplo, as carmelitas em Bananeiras, na Paraíba, elas não têm grade. Você chega para conversar com a irmã numa sala. O Carmelo de Fortaleza tem grade, mas tem uma priora muito prudente, a madre, né? Muito consciente do papel do Carmelo. Então, você não tem esses rigorismos das carmelitas de antigamente, que você só via através de um pano, né? Só a silhueta das irmãs. Elas iam para o médico, numa Kombi, com cortininha fechada. Hoje não precisa mais, as irmãs têm uma lucidez, digamos assim, secular, maravilhosa. Ninguém pode negar o bem que as carmelitas de Fortaleza fazem ao povo de Deus, né? Sim. Que maravilha. Que aula, viu? Que aula. Obrigado. Agora estou na dúvida se é calçado ou é descalço, faz tempo. É mesmo? Então você vai começar a ler as constituições, o diretório, viu? Depois a gente conversa mais, né? E outra coisa, tênis está muito caro, é melhor você pensar, né? Irmão, e aí o senhor começou, depois dessa consagração aos 14 anos, começou a sua vida missionária? Comecei minha vida missionária. A partir daí? Já a partir daí, já dava palestras, que eu não gostava desse termo, pregação, porque uma coisa é a palestra. A palestra é um termo técnico. Por exemplo, está tendo as reuniões sinodais nas paróquias, isso aí é palestra. Uma palestra sobre a catequese. Mas o que é a catequese é pregação. Isso.
Uma palestra sobre como funciona uma paróquia. Mas o que é a vida paroquial é uma pregação. Então, aos 14 anos, eu era chamado já para pregações. Eu chegava nas paróquias, o padre dizia, cadê o rapaz que vai pregar? Aí o pessoal disse, esse menino? Sim. Então, os padres tinham até medo, né? Eu era um menino de 14, 15 anos. E comecei a ir. E, sim, e o dom que Deus me deu foi a pregação. A pregação. A capacidade de assimilar o que eu lia. Mas já era com esse toque refinado de humor? Já, sempre fui, eu sempre fui muito brincalhão, sabe? O senhor puxou a quem nesse sentido? Eu puxei meu pai. Seu pai era Meu pai assim. que está no céu, né? Papai era muito engraçado, papai sabia o repertório de Luiz Gonzaga todo e passou 10 anos acamado, e mesmo acamado, por causa de 2 AVCs, ele batia aqui na grade Dava o ritmo ali? pra gente cantar com ele. Moça velha, quando entra na boate, parece uma macaca mastigando chocolate. Sabia todos os, né? Os ritmos do Luiz Gonzaga, né? Então, e a alegria do meu pai. Meu pai é da família Constantino, de Limoeiro do Norte. Era um homem muito feliz. Passou 10 anos acamado, nunca vi um papai com depressão, né? Maravilha. Aí, no final, ele já tinha Alzheimer. Então, eu chegava e dizia, a bênção, papai, e ele dizia, quem é você? Porque eu usava hábito. Depois o arcebispo mandou tirar o hábito, né? Aham. Aí ele chegava para mim, quem é você? É Frei Damião? Aí eu chorava. Aí a terapeuta disse, tem um detalhe que o senhor não está percebendo. Ele não sabe mais quem o senhor é, mas o senhor sabe quem ele é. É a grande graça de quem tem Alzheimer na família. Você sabe quem é a pessoa que tem Alzheimer. Pronto, nunca mais sofri com o Alzheimer do papai. Tinha dias que ele me conhecia. Eu cantava no ouvido dele, né? Morreu muito sereno. E a musicalidade? Veio dele também, do seu pai? Veio. Papai cantava. Papai batia o martelo. Ele era um grande fazedor de móveis para casa. Como eu disse a você, nós tínhamos uma condição social bastante, né? E ele fazia cadeira, mesa, era ele. Então era batendo prego na boca, outro, cantando. Cantando, entendeu? Ela Ritmando só ali. quer, só pensa em namorar de manhã cedo, né? Então, quer dizer, esse negócio de cantar e também na vida consagrada, porque o nosso rezar, o nosso breviário, chamado Liturgia das Horas, Sim, sim. cantado, né? Então, por exemplo, fazem 40 anos que eu acordo 4 da manhã para rezar as liturgias. Mas eu já sei os salmos de cor. Mas aí é que tá. Existem outros religiosos que também têm 40 anos que não têm o dom que o senhor tem. Também o senhor tem aí, isso. naturalmente, tem um dom aí. Graças a Deus. Um aparelho aí. Graças a Deus. Sonoro na sua garganta que... Você sabe, eu tive AVC há 3 anos atrás. Fiquei em coma, Fortaleza inteira rezou por mim. Sim. Muito obrigado, amados. Né? Vocês rezaram pelo irmão Emanuel. E eu estava em coma. E não vou dizer o hospital, nem o nome do médico, mas eu escutei o médico dizer que podia desligar os aparelhos, porque a minha morte seria naquele dia. O senhor lembra disso? Porque quando você está em coma, você escuta tudo. Eu passei quase 2 anos com essa música na minha cabeça. Papé Piu, vamos para casa, Piu. A televisão do corredor. E aí, eu acho que quando o médico se ausentou, a enfermeira disse, não, aqui é o irmão Emanuel, é pregador, eu não vou fazer isso. Eu não vou desligar o monitor cardíaco, de jeito nenhum. Eu sei que sem poder falar, sem poder me locomover em coma profundo, eu disse, Jesus, eu só vou na última topic. Leve a pessoa que está do meu lado. Então, quer dizer, eu não queria morrer. Sim. Aí, quando eu voltei do coma, que o médico disse, de volta, né? Disse, e eu mandou desligar os aparelhos, não foi? É o senhor, né? Pronto, a minha vida profissional está nas suas mãos. Eu juro, senhor, que nunca ninguém vai saber o nome e nem o hospital que eu estive. Mas não faça mais isso, não. Porque a minha família não estava me visitando, a minha família se hospedou no hospital. Então, se ele ia desligar os aparelhos, ele tinha que falar com a minha família, né? Verdade. E eu quero que o senhor saiba que eu quero viver muito. Eu não tenho um plano de ir para o céu, não. Eu não tenho medo da morte, mas eu não quero ir agora, não. Não tenho essa vontade de morrer, não. E esse desejo pela vida? Veio de um câncer que eu tive, né? Melanoma no nariz, um sinal congênito, e de 2 AVCs. Então, em mim, o efeito foi contrário. Quanto mais doença, mais vontade de viver, de brigar pela vida. Eu sempre tive um amor muito grande e tenho pela vida. Quando eu estou doente, quando eu estou gripado, quando eu estou com uma dessas viroses, eu procuro seguir o meu médico, que o meu médico é um santo anjo na minha vida. Ele adivinha as minhas enfermidades. E eu tenho um negócio chamado diabetes emocional.
Se vocês tirarem agora, a minha glicemia está em 400. Mas o meu médico disse, eu não me preocupo, é só o emocional. Por quê? Eu trabalho numa realidade defendendo pessoas do crime, escondendo pessoas do crime. Então isso acaba por nos deixar um pouco ansiosos e aflitos para poder chegar antes e salvar determinadas pessoas. O ambiente social que eu trabalho é um ambiente verdadeiramente missionário. Não precisei ir para a Índia nem para a África, porque lá a violência é gratuita. Se decreta a morte de pessoas da noite para a madrugada, e nós estamos tentando estar no meio disso. Aí a minha glicose vai às alturas. Não é aquele tipo de diabético que não pode comer açúcar. É controlar as emoções, a pressão arterial, né? Então, a cocazinha normal pode? Ah, meu filho, quem inventou a Coca está no céu. Uma vez parou uma Kombi da Coca-Cola lá em casa, desceu uma moça muito bonita, toque, 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 toque. O senhor que é a irmã Manuel Maria? Sou. Olha, nós viemos aqui convidar para uma grande homenagem. De onde? Aí ela disse, da Coca-Cola. Desculpem. Da Coca-Cola. Nós soubemos que o senhor divulga muito o nosso produto. Que quando o senhor chega, já tem a água e a Coca. Eu disse, não, minha filha, eu não faço isso não. Não, nós viemos lhe convidar para uma homenagem. Eu disse, eu não vou não, porque eu não posso, eu sou uma pessoa consagrada. Sim, continue, irmão. Então todo mundo sabe que eu gosto de Coca. E um dia chegou uma moça lá em casa, numa Kombi da Coca, querendo falar comigo, eu vim. Ela disse, o senhor é irmã Emanuel? Sim. Olha, nós queremos lhe chamar para uma homenagem da empresa. O senhor divulga o nosso produto e nós soubemos que onde o senhor chega tem a Coca-Cola e a água ao lado. Eu disse, não, minha filha, eu não divulgo a Coca-Cola, não. Eu gosto de Coca-Cola. Não, o senhor vai receber uma condecoração por isso. O senhor vai ser homenageado no evento nosso. Posso não. Eu sou uma pessoa quase pública, por ser quem sou em Fortaleza. E se meu arcebispo souber disso, não, de forma nenhuma. Aí ela ficou assim, contrariada, aí foi lá dentro da Kombi e trouxe, né, uma Coca-Cola dourada, uma espécie de logotipo. Aí quando ela saiu, um dos irmãos mais jovens, o que era isso, irmão Manuel? A moça queria me fazer uma homenagem, marcar uma data para ir lá, ser homenageado, porque eu divulgo a Coca-Cola. E o que é esse dourado? Foi um presente que ela deu. Aí o irmãozinho fez maior paia. Era melhor ter dado um fardo. Era melhor ter dado um fardo. Uma homenagem besta essa aí. Eu gosto da Coca-Cola naturalmente. O meu médico diz, o senhor vai morrer de beber Coca. E eu digo, o senhor sem beber vai morrer do mesmo jeito. E eu ainda vou cantar Seguro na Mão de Deus, no seu velório, lá no Parque da Paz. Porque o senhor é Parque da Paz. Eu sou... como é que se diz? Nada, isso aí é rico, né? Good Garden. Good Garden. Bom jardim. Irmão, eu lhe conheci em 1997, na Crisma lá da São Vicente, da Olha aí. São Vicente de Paulo. O retiro da Crisma. Sim. E aí o senhor foi dar uma pregação, né? E eu fiquei como Pedro, né? Caramba, sim, que pregação maravilhosa. Acabou a pregação, fui correndo lá. Aí pegar o seu contato. Naquela época, mal tinha celular, né? Era. Peguei um telefone fixo, acho que era da casa da sua mãe. Da minha mãe, era. Da sua mãe. E aí, desde então, a partir disso, 97, todo ano, a gente ligava para o senhor ir pregar lá no Grupo São Vicente, né? No grupo de jovens. Sempre fui com muito prazer lá. E aí teve um episódio que o irmão não tinha celular na época, né? E aí a gente marcou. E eu nunca tinha ido ainda na casa da mãe dele, né, buscá-lo. E eu acho que naquela época o senhor marcava em outro ponto, né, para ser mais fácil. Porque era muito difícil entrar. Pois é, exatamente. Aí o senhor marcou, se eu não me engano, não sei se foi na BR, foi e tal, né? Foi. Aí tal ligou. Só que aí teve um contratempozinho de horário. Aí lá vai a gente pegar o irmão. Cadê o irmão? E BR vai, BR vem. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Aí quando a gente ia passando, o irmão no canteiro central, balançando os braços. Ei, meu povo! Ele assim, já desolado ali. Era porque ou esqueceram, ou erraram. Naquele tempo não tinha aquela moça, né? A 500 metros, né? Não tinha. Então... Perdão, ajeita ali aquela porta, por favor. É a porta aqui da clausura, viu? Nós estamos no mosteiro de Santo Inácio. Como diz o Padre Léo, é o encardito querendo atrapalhar aqui o nosso mas podcast. Mas você não tem dúvida. Esse meu espirro despreparado foi ele. Irmão, então, assim, o senhor sempre fascinou as pessoas com a sua pregação, né? O seu jeito leve, o seu jeito ali
com um aspecto lúdico, né? Sim. De falar das coisas de Deus, e se encantava as pessoas, a juventude, né? Sim. As suas pregações lá no grupo de jovens, por exemplo, todos os jovens ficavam ali, ó. E quando o senhor terminava, todo mundo, mais, bis. Como é que o senhor recebe todo esse feedback, né? Esse retorno que o público dá acerca da sua pregação, do seu ministério? Na nossa comunidade, nós temos 5 votos: pobreza, obediência, castidade, alegria e a fuga das honras. Por essa fuga das honras, esse voto nos proíbe querer o afeto das pessoas, homenagens. Então, nós recebemos com gratidão, mas ofertando tudo a Deus, direcionando tudo a Deus. Porque, como vocês, eu tenho um amor profundo pela igreja. Tudo que fere a igreja me fere. Tudo que atinge a igreja me atinge. Então, eu sempre procuro, como pregador, e pregador popular, eu não sou pregador de elite, a coisa que eu acho mais ridícula é um pregador, um padre, uma freira, ter camarim, ter fã-clube. Eu acho isso uma distorção pior do que saduceu e fariseu, junto com Zelote numa quadrilha. Viu? O pregador tem que ser do povo. As SEBs falavam muito disso na Teologia da Libertação, mas era o seguinte: as irmãs moravam no meio do povo, mas o contato delas com o povo era para ministrar algum trabalho. Então, não. Eu sou um pregador popular e nunca quero ter fã-clube, nem tenho. Mas eu recebo esse amor com muita gratidão, por quê? Porque o meu único desejo é defender a igreja. Meu único desejo é defender o Santo Padre, os sacerdotes, os bispos, a vida consagrada, os leigos. Eu nunca gostei de exibicionismo teológico, não é? Então, as pessoas me chamam para pregações, os temas mais variados, mas a minha dimensão é essa: um serviço para a igreja, por causa da igreja. Então, quando recebo carinho, afeto, também quando recebo ingratidão, injúria, eu também, aquilo não me toca em nada, porque o meu desejo é que a igreja cresça e que eu seja um servidor dela, sempre na pessoa do nosso arcebispo, e nunca fazendo um trabalho paralelo, porque o que prejudica a igreja hoje é uma eclesiologia paralela. Né? De repente, tem comunidades que estão virando uma igreja dentro da igreja. Então, eu sou contra isso. Fidelidade absoluta à sé de Pedro. Precisa haver essa comunhão, né? Precisa. E compreensão. E compreensão do tema. Eu lhe chamei de padre de novo. Mais uma vez. Meu Deus, será que tu estás me chamando através do teu cérebro? Vou ligar aqui para o arcebispo. Pra... Daqui a pouco vai dizer: tu serás missionário em Baturité. Daqui a pouco tá Dom José ligando aqui. Ah, Maria. Nosso querido arcebispo, Deus abençoe e dê saúde. Dom José é muito bom, né? Você sabe, eu fui professor da SPAC, Escola de Pastoral Catequética. Sim. E nós tínhamos umas freiras aqui de Baturité que só vinham para os encontros, né? Nós chamávamos de aula aos sábados. Elas eram missionárias aqui. Aí as irmãs diziam assim: irmão, pergunta de onde elas são. Meninos são de Baturité. Não, nós sabemos, mas o senhor pergunte. Mas por quê? Elas eram da Alemanha. E não estou entendendo, irmã, mas pergunte a elas na hora da aula. Elas já sabiam, né? Estavam só atiçando ali. Sabe? Aí eu não sabia. Eu disse: irmãs, as senhoras são missionárias aqui no Ceará, onde? Ela dizia: no Maciço. Tá bom. Mas qual o maciço? De Beturite. A senhora trabalha onde? Beturite. Olha, meu Deus, onde é isso? E as outras feiras riam que o véu caía no chão. Baturité, irmão. Elas eram alemães, né? Depois eu tive uma professora chamada irmã Elizabeth Stinfler, uma das maiores figuras da arquidiocese que eu já conheci. Já está na casa do pai. E eu era, que aquela digamos colega lá que a gente estava conversando antes? Sim, exatamente. Ela era uma alemã. Aí eu era o aluno assessor. Então ela disse: na próxima aula eu não venho, porque eu tenho um compromisso com o senhor arcebispo. Na época era Dom Cláudio. Sim. Mas quem me substitui é a irmã Emanuel. Aí o pessoal caiu na gargalhada. Ela não conseguia dizer irmão. Não é irmã? Eu, sim, irmã. Aí nos corredores. É nós, irmã. É nós, na fita. Aí os alunos no corredor: irmã, tudo bom, irmã? Vá procurar uma lavagem de roupa. Porque ela não conseguia dizer irmão. Então quem vai dar aula no meu lugar é a irmã Emanuel. Não é irmã, você é irmã. Deus até. Era uma santa, uma nobre figura. Irmão, e uma história muito icônica do senhor é quando o senhor viajou para fora do país. Ah, sim.
Conta aí pra gente como é que foi essa viagem. Nós fomos para a jornada 2011. Lá da jornada nós fomos para 2011 foi Madrid? Madrid. Madrid. E fomos conhecer Paris, França, e o meu objetivo, Lisieux, né? Tava bem frizinho, né? Nossa, Bem mãe do frio, céu. né? Nossa. Porque eu sou doente, arriado os 4 pneus, o eixo dianteiro e traseiro para Santa Terezinha. Primeiro que ela me curou de câncer, né? Sim. E aí nós tivemos, na cidade onde ela nasceu, uns chamamos de Alençon e outros chamam de Alençon, mas não sei. E já era quase meia-noite e assim, eu disse, o nosso relógio quebrado, ou nós estamos ficando doidos, que vai dar meia-noite. E olha o tempo. Nós entramos numa hamburgueria famosa aqui em Fortaleza e chegamos para a moça, um francês muito louco. S'il vous plaît, j'ai mangé, s'il vous plaît. E a moça, s'il vous plaît, mangei. Aí ela entendeu. Aí ela disse, tchucu-tchucu. Aí eu olhei para os meus irmãos, gente, o que é tchucu-tchucu? Não sei. Aí tinha uma colega nossa, que tinha viajado conosco, perguntei, fulana, você sabe o que é tchucu-tchucu em francês? Olha, o lugar mais longe que eu já fui foi Jaguaruana. Aí eu, s'il vous plaît, pardon, tchucu-tchucu, qu'est-ce que c'est? Tchucu-tchucu. Pardon, mademoiselle, qu'est-ce que c'est? Tchucu-tchucu, 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 tchucu-tchucu. Eu disse, le troisième, o terceiro. Era tudo tchucu-tchucu. Aí ela entregou 3 marmitazinhas, né, daquelas prateadas, né, quadrada para nós, e um sachê verde, e ela disse, un peu. O nome já está dizendo, né? Um pouco. Aí o outro irmão, querendo ser enxerido no Senhor, sampô em francês significa todo o conteúdo. Botamos tudo. Quando nós botamos na boca, minha gente, era o chiclete do cão. Nós tudo se acabando. Era peixe, mas só que o sachê era pimenta pura. Jesus! Nós 3. Ai, os irmãozinhos. Aí eu disse, s'il vous plaît, para beber. Ela sabia como é que se pede em francês para beber. Ela dizia, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola, Coca-Cola. Aí ela mostrou, lá na França, Coca-Cola é uma latinha assim. Não tem essa lata normal. Latona não, né? Eu pedi assim 10, 20, sei lá quantos pediu. Aí ela trouxe o ficou lá o tchucu-tchucu. Quando você for na França, cuidado, tchucu-tchucu é peixe com pimenta, viu? É uma comida de pouca pimenta, né? E lá para lá é uma comida chinesa, japonesa. Eu sei que naquele dia nós só vamos o purgatório todo. Limpamos o inferno. E depois os nossos lábios ficaram inchados, porque aí nós voltamos para Fátima, né? Para o Santuário de Portugal, acho que o pessoal veio pedir a cura dessas bocas inchadas. Porque o sachê todo, o nome ela tinha dito para nós, un pouco. Aí o outro irmão disse, shampoo em francês significa todo o conteúdo. Olha aí, tá vendo? Deu me livre para a França contigo de novo. Ai, meu Deus do céu. E ainda aconteceu uma coisa na Espanha. O nosso hábito tinha o escapulário. Então, nós tínhamos comprado tudo que era livro que nós podíamos, que estava ao alcance do nosso voto de pobreza. Imagina as obras de Santa Teresa, né, de Santa... Sim. E deu um vento imenso lá em Madrid, que o escapulário se soltou e me cobriu. Ficou só o meu rosto de fora. E nós, assim, né? Passou um grupo de jovens no Brasil e disse no carro, ô, freira feia. Comigo. Aí os irmãos disseram, superior, a gente pode rir? Rir, menino! A gente pode rir. A gente pode rir, era. Ficaram assim, roxo. A gente pode rir. Aí eu soltei a sacola, botei o escapulário de volta. Não era tão feia assim, não, justiça, né? E era no Brasil, olha. Ô freira feia. Irmão, as suas pregações são marcadas, né, pelo seu bom humor e a musicalidade, né? E são duas coisas que eu acho que são ponta de lança, né? Que abrem ali, que abrem o coração, abrem a porta para a pregação vir depois, né? E o jovem, eu acho que todos, né, são beneficiados com esse estilo de pregação. Mas a juventude de um modo particular. Como é que o senhor enxerga hoje a juventude? Com muita preocupação. Essa sistematização celular, essa poluição sonora, o modismo, essa abertura excêntrica, né, para
a sexualidade desenfreada, as ideias do comunismo, do ateísmo, né? Não só teórico, mas prático. E, acima de tudo, ultimamente tem me preocupado o número muito grande de suicídio entre jovens. Então, para mim, a juventude é um campo de missão. Eu me preocupo muito com jovens porque me procuram para problemas graves que estão passando e que pai e mãe nem sonham. Que a primeira coisa que eu pergunto é: seu pai e sua mãe sabem? Nem quero que saibam. São coisas gravíssimas que estão passando, né? Então, a juventude, para mim, muito embora o meu trabalho seja com todos, é um campo delicado de atenção, de evangelização, de chegar junto, de conduzir a Cristo, né? De internalizar os valores da fé, de aproximar da igreja, né? Eu já tive alunos de colégio e na Crisma que disseram: eu estou recebendo o sacramento da Crisma por causa do meu pai e minha mãe, mas eu não acredito em nada disso. Então, chamei à parte, para uma formação à parte, porque essa juventude evangelizada hoje serão os católicos de amanhã. Com todo respeito a toda religião, mas hoje não tem mais dúvida, né? Quem fundou a Igreja Católica foi Jesus, né? Hoje, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, eles são a igreja paralela, com todos os valores, a gente não pode negar. Eu costumo dizer nas palestras que são nossos irmãos por parte de pai, porque não tem mãe, né? Mas, assim, quando eu vejo um jovem indeciso na religião, me preocupo muito. Não é proselitismo, não. É conscientização do batismo e da crisma. Então, para mim, a juventude faz parte da minha vida consagrada, do contexto da minha vida consagrada. E hoje eu tenho ex-alunos, graças a Deus, graduados, formados, vivendo suas vidas. Aqui mesmo em Baturité, eu tenho um aluno meu que se graduou, mora aqui na cidade, é um cristão católico exemplar. Para mim, isso aí é o êxito. Ótimo. E também tem aquelas que foram catequizadas pelo senhor, que já são avó também, Já né? são avós, enquanto a gente em Guatemi. O senhor que é o irmão Manuel, olha, abençoe que meus netos. Onde que você me conhece? O senhor foi meu catequista. Até logo, um abraço, a família abençoada, né? Deus abençoe. Olha, foram minhas catequizandas, hoje são avós. Então a pessoa pergunta, né? Mas eu tenho um grande segredo, né? Para a idade que eu tenho e ainda ter esse rosto assim angelical. É leite de colônia com melhoral dentro. Você passa com algodão. Você só conhece a minha idade quando eu sorrio, veja. Ninguém acredita na minha idade. É uma combinação exclusiva aí. É uma graça. Dica do irmão Emanuel. Dica, leite de colônia com melhoral dentro. Com melhoral. Não é Dove, não. Espera efervescer ali, ficar aquele... Não, pode botar o melhoral dentro, mas todo dia você passa com um chumaço de algodão ao redor dos olhos, né? Tá. Conserva muito. Se eu disser a minha idade, vocês caem para trás, então... Irmão, hoje a sua comunidade recebe qual nome? Comunidade Católica Mariana Christus Dominus. Christus Dominus. A espiritualidade do Carmelo, do movimento dos focolares e da renovação carismática. 3 pontos constituem os nossos estatutos. E qual foi o contato, a experiência que o senhor teve com os focolares, que chegou ao ponto de ser um dos pilares da sua comunidade? Eu participei, a minha primeira Mariápolis foi em 89. Grandes eventos na Mariápolis, Isso, né? Ainda acontece hoje em dia? Acontece ainda. E a leitura, né? Palavra de Vida. Palavra de Vida de Chiara Lubick, né? Que agora é serva de Deus. Ela é a Dineta, né? Que era da Mariápolis de São Paulo. E o que me atraiu no movimento focolar foram 2 pontos da espiritualidade: a unidade e Jesus abandonado. Então, dentro do nosso estatuto, que está nas mãos do arcebispo, está lá, né? Procurar viver a unidade e o mistério de Jesus abandonado, né? Pai, por que me abandonaste? Então, a gente sabe hoje que Jesus estava rezando o Salmo 22. Mas a dimensão do abandono de Jesus na cruz faz parte do nosso carisma, digamos assim, das nossas constituições, do nosso estatuto de vida. E o senhor fundou essa comunidade? Eu sou fundador. E hoje conta com quantos consagrados? Existem consagrados? Consagrados. Hoje nós temos uma margem, não é, de 50 consagrados. Nós temos postulantes e nós temos associados. São pessoas que vivem o nosso carisma em casa, são doentes, na cama, entrevados. Uma espécie de ordem terceira? Uma espécie de ordem terceira, mas são associados, recebe o estatuto de vida, recebe o sacramental, recebe as orientações da nossa espiritualidade. Não tem ainda um projeto para a vida religiosa em si, mas eu penso que no futuro sim.
E é um ramo da família carmelita. Da família carmelita chamada Calçada, né? É. O nosso contato com o Carmelo Descalço é Santa Terezinha, né? E a Madre Maravilhas, que era uma carmelita descalça. Mas nós não fazemos parte, que outro dia uma pessoa esteve no Carmelo de Fortaleza e a Madre disse que nós não éramos ligados a elas, que a nossa comunidade era uma comunidade falsa e tal. Então eu disse para a pessoa, né, que a irmã, além de estar pecando contra a unidade da igreja, você imagina uma carmelita fazer isso, né, com o próximo? Como é que vai rezar por alguém? A oração bate no teto e cai. Nós mostrei o documento dos frades, nos unindo a eles, né? E a pessoa disse, é porque ela pensou que vocês eram descalços. Eu disse, mesmo que nós fôssemos, ela não podia dizer que nós éramos irregulares. Ela devia me chamar para conversar. Então ficou feio para a irmãzinha, né? Até hoje essa pessoa diz, enquanto vida eu tiver, eu não piso mais lá. Eu disse, não faça isso não. Elas são humanas e são santas, né? Elas buscam a santidade. Mas a irmã falou com tanto ódio que a mulher está afastada da Igreja Católica até hoje por causa disso. Puxa, que pena, né? Uma pena, uma carmelita, né? Que a gente acredita que é uma pessoa que reza por nós. É uma pena. Irmão, e qual é a porta de entrada para a comunidade? Christus Dominus, né? Christus Dominus. Qual é a porta de entrada? Vocês animam, por exemplo, os vocacionados? São grupos de oração? Sim. Como é? Nós temos grupos de oração, nós temos retiros. Tivemos agora, domingo passado, o Marial. E nós estimulamos em cada encontro os que desejam a consagração nos procurar. Então, tem uma irmã que é formadora, eu que sou formador. É misto, homens e mulheres? Homem e mulher. Certo. Então, quem se sente chamado, nós recebemos agora postulantes, né? A consagração deles é agora no dia 16 de julho, festa Nossa Senhora do Carmo. Nos procura para conhecer nosso histórico, o nosso contexto, a nossa espiritualidade, né? Porque os estatutos, eles só podem receber quando eles estiverem no noviciado, né? Sim. Que é um período de uma formação mais Sério? concreta, né? Joia. Irmão, o senhor já pensou em catalogar essas suas falas, suas pregações, para deixar isso um arquivo, para até servir de formação para quem está entrando na sua comunidade? Existe um acervo? Tem, nós temos DVD, nós temos gravações em CD. Nesse programa Língua Presa, nós já estamos quase em 400 pregações. Vamos divulgar aqui, é o canal Isso. no YouTube, é isso? Língua Presa e o Língua outro, Presa. Jesus no Barco, de Emerson Torquato, são dois. São dois canais. É. Que o senhor é o Eu pregador. prego, eu prega lá. prego. O Língua Presa, por que esse nome? O rapaz teve uma incidência de câncer e é um missionário salesiano inigualável, precisou retirar uma partícula, então ele coloca esse nome, né? Língua Presa, fazendo uma certa brincadeira com o que houve, mas é um canal de entrevistas, um canal de evangelização. Então o canal não é do senhor. Não. Os dois não são, eu O senhor participo. participa dando... Tem o meu programa, entendi. né, do canal. Entendi. E o outro é o texto das batalhas vencidas, porque quando eu estava com câncer, eu pedi a Jesus que me ensinasse uma oração eficaz para a cura da minha doença, que era melanoma, é um dos cânceres assim, mais agressivos, né? E Jesus me ensinou para rezar no texto. Jesus, tu nunca perdestes uma batalha, né? E o outro é, Jesus, tu nunca perdeste uma causa e a minha não será a primeira. E eu fui curado de câncer assim no espaço de um mês. O médico olhou para mim e disse, né? Eu não estou entendendo. Não há mais metástase e nem mais necessidade de continuar o tratamento. Eu estava curado de um melanoma, um sinal congênito que virou câncer. Então, Jesus me ensinou esse texto, o texto das batalhas vencidas. Hoje já está no Brasil, temos contato de pessoas da Alemanha, Irlanda do Norte, Portugal, Itália, que receberam graças com esse texto. Que maravilha, glória a Deus. Porque o senhor enfrentou muitas batalhas de enfermidades, né? Muito. Irmão? Tive câncer, tive 2 AVCs, né? Tive muitas enfermidades. Estive em coma, né? O que é que isso tudo ensinou para o senhor na sua caminhada de fé? Que só Deus basta, como diz Santa Teresa. Que o essencial é Jesus, o resto é transitório. Que nada nessa vida é permanente, né? Aumentou minha vontade de ser dele. Congregou em mim as motivações para continuar, né? Amém. Porque as pessoas perguntavam, irmão, como é que o senhor é uma pessoa tão doada ao reino de Deus, tanta provação? Por que acontece isso? Né? Né? Por que Deus permite? Né? Eu disse, não se esqueça, o outro lado da cruz é nosso. Né? Ele está crucificado, mas o lado vazio é nosso. Então, temos que ler nessa dimensão.
E nós estamos inseridos no mundo, Inseridos, né? Então, São Paulo suscetíveis a diz isso, isso. né? Eu completo na minha carne o que faltou, a paixão de Cristo. Isso. O senhor acha que falta hoje em dia para as pessoas ter essa dimensão, um encorajamento de enfrentar as dificuldades, as cruzes, de enfrentar com resignação, né? E até como uma oportunidade de amadurecimento na fé, de conversão. O senhor acha que falta isso? Falta, e as pessoas hoje, por exemplo, uma dor de cabeça já quer tomar logo a medicação, um mal-estar, um calor, não é? Uma dor lombar, já querem ir para o médico fazer exames. Então, falou em doença, sofrimento, as pessoas não querem. E, no entanto, todo sofrimento ele traz em si uma dinâmica redentora, né? Isso. Eu posso salvar almas com a dor de cabeça. Eu posso ajudar o clero com uma dor nas costas. Eu posso ajudar as missões nos 5 continentes, agora 6 continentes, a Antártida, né? Com a gripe, né? Então, a gente tem que descobrir a dimensão eclesial missionária da dor. Sim. Tá ótimo. Pedro, vamos fazer aqui uma pausa para falar sobre os nossos parceiros, viu, irmão? Certo. Graças a Deus temos parceiros aqui na missão do Coisa boa, Atos precisa, Podcast, né? Precisa demais. Então queremos ressaltar aqui Felipe Rabelo Imóveis, Rabelo com 2 L's, imobiliária há mais de 15 anos no mercado. Você pode acessar lá no Instagram, @Felipe Rabelo Imóveis, e você vai contar com toda a assessoria para você fazer uma boa transação imobiliária. Quem mais, Pedro? Queria lembrar também do nosso amigo André Pinheiro, que é o detentor lá do nosso estúdio na Rede Brasil Coworking. Você precisa do endereço fiscal, corre lá na Rede Brasil, que com certeza você vai achar, viu, irmão Emanuel? Ótimo. Então, sensacional, um abraço pro André. E hoje a gente tá aqui, né? Estamos fora do estúdio, mas é por uma boa causa. E lembrando, Rede Brasil, Brasil com Z. Com Z, Para você exatamente. encontrar lá no Instagram, né? Também um abraço também pro meu amigo Fábio Henrique, que não mandou o bolo pro irmão Emanuel. Olha aí. O Fábio, padre. Sim. Pode brigar com o Fábio. Terceira vez. A terceira, Eu irmão. já vou falar com o bispo auxiliar. Vou atrás de Dom, né, Júlio César de Jesus. O comédia. Irmão, o senhor lembra do Fábio? Lembro. O Fábio, pois é, o Fábio ele fornece o lanche para os convidados do nosso podcast. Ah, é? E ele não enviou aqui para Baturité. Olha, Para o Fábio, podcast do senhor. 10 Ave Marias amém no texto por você. Tô brincando, meu irmão. O senhor acha que ele poderia ter enviado? Poderia. O Sedex, Exatamente. o iFood. Não, hoje em dia, né, está muito fácil mandar as coisas, então é diferente de antigamente, né? Então, da próxima vez que a gente se encontrar, manda este bolo, pelo amor de Deus. esse bolo, Viu? Pessoa tão boa como você. Abraço, seu Antônio, Fábio Henrique. E Gente, tem um Rabelo aí no meio, não tem? tem o Felipe Rabelo. Eu sou Rabelo. Lá da imobiliária. Um Felipe abraço, meu parente. É isso aí, todos esses parceiros aí que acreditam no nosso trabalho, na nossa missão do Atos Podcast. Irmão, como é que o senhor enxerga essas novas mídias, as novas tecnologias trabalhando em prol da evangelização? Com muita alegria e esperança, mas com a preocupação de não promover o estrelismo, de não promover esta apoteose de pessoas que têm o dever de serem evangelizadores. A minha grande preocupação é sacerdotes com fã-clube, religiosas, cantoras com fã-clube. Eu acho que isso é uma distorção, né? Você não poder chegar perto de uma pessoa dessa. Por quê? Porque ela virou celebridade no Senhor. Isso não existe. Então, eu vejo com muito otimismo, alegria, incentivo, participo, vou para programas, mas eu me preocupo muito com essa questão do estrelismo, né? A pessoa depois se considera uma personalidade na igreja. Não, nós somos servos. A linha ali, irmão, que se separa é muito tênue. Tênue, Né? muito. É preciso muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado, porque eu tinha amigos sacerdotes, né, que estavam na mídia e depois se afastaram, né? Então, para encontrá-los, eu tinha que passar por uma assessoria, por um escritório. E nós somos amigos de infância, mas agora ele é o padre fulano, o frei fulano. Então, eu fiquei muito triste, porque tinha uma assessoria, marcava uma data para você encontrar essa pessoa que cresceu na vocação com você. Além do que era um sacerdote, era um frade, era uma freira. Então, hoje são estrelas, né? E eu acho isso muito perigoso e ruim para a igreja.
Para que mais popular do que o Papa Francisco? Acessível. O religioso não pode ser um artista, né? A liturgia não pode ser um enfeite. De repente você vai numa missa e só quem canta é o Ministério de Música. O povo não sabe que música é aquela. Não é dada ao povo a possibilidade de cantar. Então, a liturgia vira um enfeite. E não pode, como dizia a irmã Miriam Collin, né? Então, cantos que o povo saiba cantar. Celebrações que o povo possa celebrar. E não ser, como o povo diz, eu vou assistir à missa, porque é um espetáculo. Não, eu vou participar. Eu gosto de ver a tecnologia cada vez maior. Acho o trabalho, sem citar nomes dos padres, muito vigoroso, esperançoso, mas essa questão de ter fã-clube, de ser uma pessoa que não pode ser vista no aeroporto, não pode entrar nas edições paulinas da vida, não pode estar numa praça tirando foto de uma palmeira, eu acho que isso aí é uma distorção. É isso aí. Irmão, como é que o senhor vê hoje? A sociedade está polarizada, né? A gente, já há alguns anos que esse tema é recorrente, né? Sim. E essa polarização entrou na igreja também. Sim, a gente sabe disso, né? Atravessou os muros da igreja e dentro da igreja a gente também enxerga isso. E também enxergamos dentro da igreja movimentos assim muito extremos, exatamente por essa polarização. Uns ortodoxos demais, outros liberais demais. Como é que o senhor enxerga isso e qual é a via que o senhor enxerga aí para atender aí e ter um consenso nesse Nós sentido? estávamos falando aqui do livro, né, As Confissões de Santo Agostinho. Em um dos livros dele, ele diz que a santidade é nem tanto, nem tão pouco. E ele diz que a virtude está no meio. Eu tenho muito medo do católico radical, conservador, porque ele se torna um sujeito medieval, ele é capaz de matar em nome da fé. E eu tenho medo do católico libertador, onde falta o temor de Deus, o respeito. O que é que eu tenho dito para as pessoas nas pregações, congressos, seminários, onde eu sou chamado? Escute o Papa, escute o arcebispo e seus bispos auxiliares, escute o pároco. Porque quando a gente fala um catolicismo de vanguarda, é muito bom, mas não dá mais para hoje. O que é o catolicismo de vanguarda? É querer aquele católico aprisionado a dogmas, a costumes, a se matar na Sexta-feira Santa, a se matar na Quaresma, em nome de Jesus, e agora Frei Pio está na moda, e eu quero ser Frei Pio. Ninguém vai ser Frei Pio. Frei Pio é único. Né? Às vezes eu vejo na missa as mocinhas de véu, crucifixo na mão, na hora da elevação se dobram como muçulmanas com a cabeça até no chão. Aquilo escandaliza. Tá certo? Aquilo não é catolicismo. O Papa não ensina aquilo. Tem padres que não dão a comunhão a pessoas que se ajoelham, porque isso não faz parte, né, das orientações do Vaticano. Então, nem tanto, nem tão pouco. É o equilíbrio. E o equilíbrio, para mim, é ouvir o Papa e ouvir o arcebispo. Pronto. É uma norma segura. Eu sei o que, como católico, né? O magistério. Eu sei o que, como católico, eu não posso participar. Né? Eu não posso estar, eu não posso usar, eu não posso ser. Mas tem gente que vai no catolicismo radical e, como eu falei, né, vira uma igreja dentro da igreja. Sim. Né? Então, agora, uma procura de missas em latim e muita leitura de livros de santos estigmatizados, de visões de que o mundo vai acabar, que está vindo aí uma grande rebordose. Meus irmãos, nós já temos tanto problema para resolver, ainda vamos atrás. Né? Então, a volta de Jesus não é nada disso. A volta de Jesus é o que a igreja diz. É a implantação de um reino com um único rebanho e um único pastor e a socialização do bem. Fora disso, acaba sendo até seitas. Tenho muito medo de comunidades que ensinam você muito inferno, está chegando Jesus, Satanás e São Miguel está guerreando em Fortaleza e está tendo um combate. Tenha cuidado, a igreja não ensina isso. Não o nosso arcebispo, não o Papa. Então, se nosso arcebispo e o Papa não ensinam, a gente deve ter cuidado com essas coisas. Mas, como você disse, tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é ouvindo a igreja, não tem jeito. E não que a gente vá abrir mão, né, irmão? Dos valores. Do magistério da igreja, da doutrina, não, né? Não, nunca. Mas acolher cada pessoa, né? Às vezes nós temos um irmão dentro da paróquia que pensa de uma forma diferente. Né? Às vezes até contrário ao que a doutrina da igreja diz, mas que a gente precisa ter aquela correção fraterna, aquele diálogo, né, amigável, né? Isso, tentar orientar. Porque às vezes é muita desinformação, isso, né? Às vezes é ignorância, né? De repente uma pessoa lê as Confissões, eu vou viver agora como Agostinho. Não dá.
Não dá mesmo. A graça é individual. A graça verdade. passa e não volta. Santa Rita de Cássia se batia. Eu sou diabético. Na terceira semana de pancada, eu já estou no Good Garden. Não é? Santa Catarina de Sena tomava uma refeição por dia e chorava o dia todo por não ter aguentado ter passado o dia sem comer. Hoje eu sou diabético, eu morreria. Então, quer dizer, eu ia para todo canto, mesmo onde está Santa Catarina de Sena. Tem jovem, eu já vi jovem nas missas aqui em paróquias com a mão enfaixada. Então, quer dizer, ou aquele jovem pegou o prego e furou, ou realmente foi um acidente com as duas mãos. Mas eu fico com medo se aquilo é uma imitação de Frei Pio, que ali é uma graça mística particular. Eu costumo dizer para os jovens quando eu prego, a graça de Deus é para todos, mas os planos são individuais. Eu não posso querer ser Santa Teresinha, né? Mas viver e seguir os seus ensinamentos. E ela ocupou o espaço dela já também, né? Esse é o ponto. Foi num momento histórico ela em que a ocupou esse igreja espaço. precisava daquele carisma, daquele testemunho, né? Aí. Também tem outra coisa, tem que ter humildade também, né? Não tem tanta gente no mundo assim abençoado com a inteligência do Santo Agostinho, né? Às Tem vezes que a ter. gente vai numa missa. Não é? Mas tem que ter humildade também, né? Humildade, quem sou eu, né? É, lógico, você tem que olhar assim. Não é todo dia que nasce um Santo Tomás de Às Aquino, vezes né? nós vamos para uma missa, está lá um rapaz ou uma moça em êxtase. Dá vontade de perguntar, tá de quanto a zero aí? Não precisa disso, né? O recolhimento, quanto mais interior, mais bonito. Até escandaliza você ver uma pessoa apática, assim, parece uma esquizofrênica eucarística, né? Não Ao dá. mesmo tempo, irmão, toda hora querendo chamar de padre, viu, irmão? Olha, se me chamar de Dom, aí o negócio complica. Dom Emanuel. Viu, irmão? Ao mesmo tempo, a diversidade de carismas dentro da igreja, isso é fabuloso, né? É uma riqueza, Uma né? riqueza. E cada um E que- completa o outro. E que não pode ser visto como uma ameaça ou um confronto, né? E nem inimigos, né? É isso, Você exatamente. chega hoje em alguma comunidade, não lhe conhece, parece que chegou um inimigo. É. Quando deveria ser acolhido, meu irmão, bem-vindo. Isso, Minha irmã. Você vai numa comunidade, parece que nós estamos vivendo uma briga de paróquias, uma briga de comunidades. Não pode. Né? Uma das coisas que eu prego muito é o ciúme pastoral. Alguém que prega e é perseguido porque prega bem. Alguém que canta e é perseguido porque canta bem. Uma pessoa que congrega e é perseguida porque congrega bem. É um dom, não é dela, é do Espírito Santo, em favor da igreja. Deixa em paz, pelo amor de Deus. Deixa a pessoa fazer o trabalho dela, porque a ideia é a seguinte, vamos destruir. Aí começa pelo campo moral. É aí É. um reino Dividido, não se contra si mantém. mesmo, né, irmão? O respeito, a igreja está muito longe do ecumenismo, porque de repente tem sacerdotes que fazem encontro ecumênico, que estão lá, evangélicos, e o sacerdote diz, por respeito aos nossos irmãos evangélicos, nós não vamos rezar Ave Maria. Isso é um absurdo. Quer dizer que Maria é um personagem tão terrível que um evangélico não pode ouvir uma Ave Maria? E de onde é que veio o Salvador? Se ela tivesse dito não, nós estávamos esperando Jesus até hoje. Né? Se Maria é mulher qualquer, por que Ruth não foi a mãe de Jesus? Raquel, Noemi, Lídia, Dalila. Por que Maria foi escolhida? Então, essa mulher pressupõe o que ela diz no Magnífica. O Senhor fez em mim maravilha. Então, tem gente que, em nome do ecumenismo, nós não vamos... Mas aí entra um ritual, Esconde que é o o banho da pipoca, que é um ritual da Umbanda. Mas foi proibido a Ave Maria, porque tinha evangélicos no meio. Mas entra uma mulher jogando pipoca, e eu disse, não, para mim não, obrigado. Né? Porque tem coisa que nós, como Também tem outra católicos... coisa também. Você, enquanto católico, você se posicionar a favor da sua fé, não escandaliza ninguém. Muito pelo contrário, a pessoa vai olhar, olha que bacana. testemunho. Ele é católico Sim, mesmo. testemunho. E também tem outra coisa. A via do respeito ela é muito deturpada hoje em dia. Né? Então, a via do respeito há uma falsa impressão que a gente tem que respeitar todo mundo. E a gente não tem. Começa por aí, não tem. Porque a partir do momento que eu respeito todo mundo, naturalmente eu estou desrespeitando quem merece respeito. Sem dúvida. Então, se tem São João Paulo II, ele merece respeito. Hitler não merece respeito. Exato. Agora, se todo mundo merece respeito, eu igualo São João Paulo II a Hitler. Aí não dá. Tem uma diferença aí abismal entre os dois. Então, essa via do respeito é muito deturpada. Também tem outra questão que é muito deturpada, especialmente no Brasil, que o Olavo de Carvalho ele já falava sobre isso, né? No Brasil, há uma falsa impressão que a gente não pode discordar das ideias. Exato. E aí, nisso, a gente vai engolindo as ideias de todo mundo. Porque quando eu não me posiciono, eu naturalmente estou aderindo àquela ideia. Quando eu não digo não, eu estou
condensando aquela ideia dentro de mim. E isso é muito perigoso. Sim. Porque de repente você tá com... E aí eu tive um mentor que ele falava muito a seguinte frase, que era: pense sobre o que você está pensando, pois só um homem livre sabe pensar no que ele está pensando. Porque de repente você está pensando na seguinte matéria: faça o mal todo de uma vez e faça o bem aos poucos, pois o povo tem memória curta. Uhum. E aí você ouve isso e fala: poxa, bacana, eu achei isso aí legal. Aí você começa a pensar nisso. Só que quem fala nisso é Maquiavel. Aí você vai estudar a história de Maquiavel. Aí você vai ver que o Maquiavel era o frustrado, ele sempre estava do lado que torava, que ele perdeu tudo que ele tinha, e tudo, e aí você começa a pensar: eu acho que eu não concordo muito com a vida de Maquiavel, não, mas você concorda com o pensamento de Maquiavel. E aí isso é muito perigoso. É diferente mas você vai ter que pensar sobre essa matéria. E aí isso vai muito de encontro também, pega essas duas matérias que a gente conversou agora. E aí pega um mundo extremamente imediatista. Ele não consegue pensar nessas matérias. Sim. Porque isso exige força. Isso exige força intelectual. Você vai ter que parar, vir para um mosteiro desse, vir para um local se retirar, ler um Santo Agostinho, meditar sobre o que ele fala. Você vai ter que fazer força. Força intelectual. Força. Parar de ouvir o mundo e se concentrar e eliminar pensamentos que não corroboram com aquela sua fé. Dúvida. Sem sombra de dúvida. Olha, eu fui professor de teologia e todo semestre tinha uma aluna que mudava de religião. Voltava das férias, a aluna: professor, eu agora sou testemunha de Jeová. Isso aí minha filha. Está feliz lá? Está bem? Estou. No outro semestre: professor, eu sou batista. Você deixou as testemunhas? No outro semestre, a menina com o xadô: eu sou muçulmana. Aí você sabe que quando chega no quarto semestre, cada um vai para as cadeiras optativas. Eu nunca mais vi essa aluna. Então, eu acho que hoje ela é Deus. Né? Eu acho que quando eu me encontrar com ela, vai dizer: te ajoelha e me adora. Esse negócio de pula, né? E olha que eu era professor de teologia numa faculdade protestante. Não é? E aí eu colocava lá o ano da fundação da Igreja Católica e vinha puxando todas as que eu podia, né? E aí eu pedi aos meus alunos que questionassem isso aí em trabalho, era a nota do semestre. Estou esperando esse trabalho até hoje. Porque era um questionamento sobre ter Jesus ou não fundado nessa época. Estou aqui para vocês, de graça, o primeiro e segundo século. Vocês dizem que foi Constantino que fundou. Constantino deu liberdade. Se deu liberdade, porque já havia. Então, não é desrespeito, mas a verdade cabe em todo canto. E a verdade não pode ser duas, já diz a filosofia. Ela pode ter várias vertentes, mas ela não pode ser duas. Ou Jesus fundou ou não fundou. Verdade. Uma vez eu ia chegando de uma missão, só para a gente concluir aqui, vinha muito cansado, numa diocese longe, uma viagem terrível. Aí eu, querendo chegar em casa, quando eu desci do táxi, que eu fui entrando na nossa casa, a vizinha: ô, irmão Manuel, o senhor passou o final de semana fora, estava doido para encontrar com o senhor. Pois não, eis-me aqui. Ô, irmão Manuel, só para dizer ao senhor, é muito bom ser católico, né? Eu disse: é uma maravilha. Nós podemos fazer tudo que não presta, né? Rapaz. Nós podemos beber, nós podemos matar, nós podemos roubar. Os crentes não, os crentes são os santos. Se a senhora acha que eu bebo, que eu roubo, que eu mato, eu sou seu vizinho. Não. Então a senhora está errada. Se vai ser católica, tem que ser santa. Porque além dos 10 mandamentos, tem os mandamentos da igreja. A senhora está enganada. A igreja é um campo de convite à santidade. Então, a igreja católica não é essa história de dizer: é bom ser católico, pode fazer tudo que não presta. Não. E onde é que fica a radicalidade do seu batismo? Né? Onde é que fica a santidade da sua crise? Dos seus bons propósitos? Porque o que nos salva diante de Deus é a boa intenção. Você pode dar uma cesta básica para humilhar alguém. Você pode colocar um filho para estudar no colégio particular e passar isso na cara dele no momento de raiva. Né? Você pode ter criado filhos adotados e você passar isso na cara deles quando forem adultos. Então, o que nos salva é a intenção. Ser católico convictos. Respeitar o credo religioso do outro. Né? E outro dia, uma pessoa muito amada, membro de um grupo evangélico, que merece nosso respeito, claro, ela disse: ô, irmão Manuel, eu tenho tanta pena do senhor. Você tem pena de mim? Por quê? O senhor vai para o inferno. Eu vou para o inferno? Vai, por causa de Maria. O senhor adora Maria. Eu fico triste imaginar uma pessoa boa como o senhor ir para o inferno. Eu disse: a minha tristeza é maior do que a sua. Por quê? Porque quando eu chegar lá, a porteira é tu.
né? Quer dizer que Maria não está no céu, tá não, está dormindo. Mas se tu morrer hoje, tu vai, eu vou. Você olha a bonitona. Minha filha, se ele não salvou a mãe dele, alô? A mãe dele, quer salvar você. Sabe o que ela disse? Pelo amor de Deus, não coloca coisa na minha cabeça. Quer dizer, olha, convicção nenhuma. Então, não é verdade? Você conversa, irmão, quem fundou sua igreja? Não sei. Em que ano? Não sei. Você pega um ônibus sem olhar a placa? Não. Então, o respeito religioso é importante, mas o respeito cívico. É verdade. Né? A igreja católica ela não é uma coisa banal, não. Ela é a E pedra ter conhecimento para você também saber defender sua fé de forma caridosa e amorosa, né? Exatamente. Então, ter conhecimento, você tem que se debruçar ali um tempinho sobre para saber conversar Sim, sobre. sim, e não sim. de uma forma inquisitória, mas saber, opa. A pessoa lhe questionar sobre Maria, você saber, opa, peraí, vamos conversar aqui Em que ponto, amigavelmente. né? Que Qual é o seu dogma? posicionamento? Não, meu posicionamento é isso. Ok, mas deixa ele mostrar uma outra face aqui. Vamos pensar de uma outra maneira. Então a gente vai conduzindo ali a pessoa e muitas vezes a pessoa sai com aquela sementinha, né? Lá nessa faculdade, onde eu fui professor de teologia, até hoje, eu tenho vários alunos que são pastores e pastoras que entram em contato comigo, porque nós fizemos um trabalho, né? Eu fui para ser professor da cadeira de História da Igreja e depois comecei a assumir 8, 9, 10 cadeiras. Mas eu criei um diálogo eclesial ecumênico que hoje esses pastores e pastoras entram em contato comigo, discutimos temas bíblicos, não é? Coisas que são necessárias para a fé cristã, católica e evangélica, mas é aquela história, sempre muito fixo, né? Naquele tempo eu usava hábito, depois nós tiramos em obediência ao senhor arcebispo. Mas uma das primeiras aulas que eu entrei, era um vixe geral, vixe! Lá vem. Lá vem, né? Um professor religioso, consagrado. Eu dizia, olha, é minha roupa apostólica, minha roupa missionária, vocês não usam, né? Tinham moças que eram da Assembleia de Deus, o cabelo já era quase o castelão, né? Porque não corta, né? Só faz aparar. Mas os pastores não sempre vão de terno? De terno, é o hábito deles. É o hábito deles, né? Não é de gravata? Agora, o que o senhor acha de um rapaz que tem a esposa desenhada aqui na mão? É uma forma muito bonita de você amar Bonita, sua né? esposa, quem sou eu para julgar, não é? Então é um ato de amor, de carinho, e Deus conserve o casamento Ele tem para a esposa sempre. na mão. Tem a esposa na mão, olha aí, tá vendo? olha aí. Olha o modelo, atenção, ECC. Chama esse rapaz para explicar o que é ter a esposa na mão. E pregações É verdade. com Pedro Veras, viu? Agora morreu essa cantora famosa, que era do avião, né? Sim, Não vou ser... Marília Mendonça. Marília Mendonça, Marília. eu ia esquecer. O rapaz escreveu, te amo, Marília. Sei, é de cada um, não é? Mas daqui a 10 anos, como é que está essa coisa? É diferente de você, que é sua esposa. Esposa. Mas daqui a 10 anos, esse rapaz, né? Tem que estar do mesmo jeito. E outra coisa, já deve estar no outro fã-clube, né? Então, eu acho que é uma questão de cada um, mas prudência, muita prudência. Né? Eu precisei fazer um pouco de academia por causa das pernas do AVC, né? Sim. Aí o rapaz da academia foi e disse, irmão, bora trabalhar musculatura, coxa, antebraços. Você tá doido? Eu moro aqui no bairro mesmo. Né? Então, não tem a ver com a vida que eu levo. Né? Imagina um irmão musculoso, né? Das coxas grossas, sarado. né? Um frango cristão. Não. Nós temos... Agora, isso combina com alguém que se dá bem, né? É a questão da individualidade e da prudência. Então, pronto, né? De repente. Irmão, é uma alegria muito grande ter conversado com o senhor aqui. Obrigado. Ter sua presença no Atos Podcast, para a nossa audiência. Para mim também. A gente celebrando aqui seus 40 anos de vida religiosa. Graças a Deus. Deixa uma última mensagem aí para quem está nos acompanhando. Nós estamos terminando quase o período pascal, daqui a pouco vem Pentecostes, que é o grande remanejo da Páscoa, né? A expansão pascal. Eu quero desejar a você, grupo, movimento, paróquia, a plenitude dos dons do Espírito Santo, fortalecimento da fé, a coerência nas atitudes e, acima de tudo, um amor apaixonado pela Santa Igreja. Eu queria desejar a você que me vê um amor incondicional à sé de Pedro. E, a partir daí, tornar-se um católico ponte, um católico elevador para Cristo, um católico caminho, um católico projeção de Jesus, né? Então, ontem o padre dizia, Padre Eugênio, se você tirar a roupa de São Francisco e colocar em Jesus, Jesus vira Francisco. Se você tirar a roupa de Jesus e colocar em Francisco, Francisco vira Jesus. Então, eu achei isso lindo, sabe? Então, nos identificar com Jesus e jamais esquecer de Maria, porque se o Espírito a escolheu,
quem somos nós para excluí-la da história da salvação? Grande abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade católica mariana, Cristo Dominus da paróquia de Santa Luzia, no Meireles. Amém. E uma música pro pessoal. Uma música pro pessoal. Não podia faltar uma musiquinha aí, ó. Nós estamos rezando pela nossa irmã Sueli Façanha, Sim. que está enferma, Sim. muito amada por nós. Sim. Tive a honra de trabalhar com a Sueli em 1988 até 1990 na Paróquia da Glória. Um dia desse, né? Me preocupou muito, né, a notícia da enfermidade. Então, só um trechinho, para você se lembrar de rezar pela Sueli. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, eu não darei, eu só iria vacilar. Então, rezem pela Sueli, intercedam por ela, nossa querida irmã da comunidade Shalom, e uma missionária do Pai no Brasil e no mundo, não é? Todos juntos pela Sueli Façanha rezando. Um beijo, um abraço. Amém. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Segue a gente lá, @Atos Podcast Oficial no Instagram e no YouTube. Exatamente. Valeu, pessoal. Tamo Beijos. Tchau. Tchau.